Olá, graça e paz, estamos de volta com a parte 2 do módulo Comprometidos com Missões e Evangelismo, compartilhando a mensagem. Antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e, se quiser, compartilhe essa mensagem. Mas vocês são raça eleita, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, os que Ele chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Compartilhando o meu testemunho. Testemunho pessoal é a forma mais persuasiva de comunicação. Os testemunhos da Bíblia, Davi, a samaritana, o cego de nascença, Pedro e João, Paulo, Jesus, todos esses são testemunhos muito fortes que estão aí para nós aprendermos com eles. O valor do seu testemunho é importante. Você foi salvo, você foi transformado, você foi regenerado. E a melhor forma de evangelizar é o seu testemunho. Seu testemunho é único, não há outro igual, é pessoal, é fácil de entender. Você conhece tudo a respeito da sua conversão. As pessoas gostam muito de ouvir histórias pessoais. Lembram mais facilmente. As pessoas podem fazer relação entre a sua história e a história delas. Uma ponte muito boa, em nossos dias, é a forma mais efetiva de alcançar pessoas. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Salmo 66, 16. Então, o seu testemunho pessoal é, sem dúvida nenhuma, a forma mais eficiente de evangelizar. Se você se converteu adulto, há 4 partes destacadas em seu testemunho. A primeira, como era a minha vida antes de Cristo se tornar meu Senhor. Então você precisa estabelecer um vínculo e contar a sua história em rápidas palavras, obviamente. Você tem que aprender a contar e a falar de como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Segundo, como eu descobri que precisava de Jesus. O que te levou a chegar à conclusão de que você precisava de Jesus. 3. Como eu entreguei minha vida a Jesus. Onde foi, como foi, em que circunstâncias, como se deu, como foi a sua conversão, como é que você entregou sua vida para Jesus. 4º passo, a diferença que Cristo fez na minha vida. Então, assim, você precisa ter muito claramente esses 4 passos que aconteceram quando você se converteu. Primeiro, como eu era antes de Jesus, como eu descobri que precisava de Jesus, como eu entreguei minha vida para Jesus e como é a minha vida agora, depois do encontro com o Senhor. Se você consegue racionalizar esses 4 passos, você já estará se preparando para testemunhar acerca de Jesus. Gente, é importante que você entenda que evangelizar é falar do que Deus fez na nossa própria vida. Então, é contar a mensagem de Jesus feita por nós. Então, o seu testemunho é uma ferramenta poderosíssima na evangelização. Como é a pirâmide do evangelismo? Você precisa entender como é que você pode fazer o trabalho da evangelização. Você deve demorar pouco tempo na parte 1, que é como você era ou quem você era antes. Um pouco mais de tempo na parte 2, como você chegou à conclusão de que precisava de Jesus. Use mais tempo na parte 3, como foi a sua conversão. E use todo o tempo do mundo que você tiver, obviamente, para dizer a diferença que é ter Jesus na sua vida. Presta muita atenção nisso que eu vou te falar. Muitas pessoas vão testemunhar. Por exemplo, ela tem 10 minutos. Ela gasta 8 minutos contando a desgraça de como ela era. Não. Você não tem que fazer isso. Como você era, pouquinho tempo, rapidinho. Depois, como você descobriu que precisava de Jesus. Depois, como foi a sua conversão. E agora sim, a nova vida em Cristo Jesus. Isso é o que deve ser relatado
para as pessoas. Você precisa entender essa dinâmica para fazer um testemunho correto. Se você se converteu quando criança, mas afastou-se ou nunca cresceu até ser reintegrado na família de Deus como adulto, você pode usar as mesmas 4 partes, mas comece falando do tempo imediatamente antes da sua reintegração. Dê alguns exemplos de como você tentou satisfazer suas necessidades sem Cristo. Descreva o que você fez, o que fez você perceber que precisava de Cristo para melhorar sua vida e como foi seu compromisso com Ele. Explique como Jesus tem preenchido inteiramente a sua vida agora. Então, assim, você precisa, se você se desviou e voltou, você precisa usar os mesmos princípios, só que dando o teu próprio testemunho. Se você se tornou crente ainda cedo, na infância ou adolescência, e persistiu na fé, use as mesmas 4 partes com as seguintes modificações. Enfoque uma necessidade séria ou um problema comum que você percebe que os outros estão tentando resolver. Mostre como você não conseguiu nada ao buscar soluções por conta própria. Então, explique que você nunca passou por esses problemas por ter entregue sua vida a Jesus quando era ainda bem jovem. Não diga a idade exata, continue com as partes 3 e 4. Então, assim, cada estilo de vida, você tem uma forma de pregar se você aceitou Jesus já com uma certa idade, adulto. Você tem uma outra forma de pregar se você era cristão, se desviou e voltou. E você tem uma outra maneira de pregar se você já nasceu num berço evangélico. Você só tem que adaptar os tempos e a forma de colocar o teu testemunho. Sugestões para você preparar o seu testemunho. Ore, peça a Deus que lhe dê as palavras certas, escreva tudo. Deus gosta de preparação e planejamento. Tente ser objetivo, não fique repetindo, dando voltas. Seja sucinto, evite exageros e detalhamentos desnecessários. Tente dar seu testemunho com, no máximo, 3 minutos. Isso é importante. Reflita as experiências que a maioria das pessoas já enfrentou. Mostre partes da sua vida com as quais as pessoas se identifiquem. Seja honesto ao falar que você ainda enfrenta dificuldades. Sua vida não é perfeita. Evite dizer que todos os seus problemas foram resolvidos com a sua conversão. Gaste mais tempo na parte 4, a diferença que Cristo fez em você. Enfatize por que você recebeu a Cristo. Mencione a certeza da sua salvação. Não exagere contando os pecados cometidos antes da salvação. Não faça comentários negativos sobre outras religiões. Não mencione qualquer religião ou denominação de outras pessoas. Não faça muitas citações bíblicas. Não responda perguntas que não lhe foram feitas. Dê exemplos concretos das mudanças da sua vida. Quanto mais específico for, mais dinâmico será o testemunho. Evite citar datas, nomes, cidade, idade, isso aí não precisa. Prepare-se bem, esteja preparado. Leia em voz alta e trabalhe seu tom de voz para se tornar convencional. Permita que um amigo leia o que você escreveu e dê sugestões. Fale normalmente, como se estivesse batendo um papo com um amigo. Não dramatize ou enfatize sua história, ou enfeite sua história. Não conte experiências místicas. Não use o tom de pregadores que cansam. Um exemplo de testemunho não é uma pregação. Use os pronomes eu, me, meu, nunca, você, tu. É sempre na primeira pessoa. Seja bem-humorado, escolha um tema central para seu testemunho. Então você precisa compartilhar de maneira positiva, espontânea. Você precisa ser honesto, transparente, o mais simples possível na hora de dar o seu testemunho para uma pessoa, ok? Áreas comuns de experiências positivas. Adoção, deixar um vício, ganho financeiro, criar filhos, casamento reforçado ou restaurado, nascimento de um filho, novo trabalho, novos amigos, novo lar, novo casamento, sucesso, amor renovado, relacionamentos restaurados. Tudo isso são pontos positivos que nós podemos compartilhar. Crises. Quais são as maiores crises que nós passamos e que podem ser também áreas comuns de experiências onde nós podemos compartilhar?
abusos, acidentes, vícios, abortos, falências, sonhos desfeitos, desordem alimentar, morte, depressão, doença, discriminação, divórcio, ninho vazio, problemas financeiros, infertilidade, incestos, prisões, sequestros, cirurgias, os problemas que normalmente as pessoas passam. Então a sua experiência pode ser uma ponte para iniciar uma boa conversa e fazer o seu testemunho. Você tem mais de um testemunho, isso é importante. Diferentes situações requerem testemunhos diferentes. Escolha o testemunho que melhor serve para ajudar aqueles que ouvem. Perceba como você pode dizer que a vida dos outros pode ser mudada também. O seu pequeno grupo pode compartilhar essas histórias uns com os outros. Não use clichês ou termos religiosos, nem seja dispersivo. Pergunte, se eu fosse um descrente, isso seria importante para mim? Então, pense o que as outras pessoas vão pensar também. Reflita sobre, será que isso aqui vai chamar atenção? Será que isso aqui vai ser interessante para as pessoas que estão me ouvindo? E aí você pode usar pontos que liguem as pessoas. Nós, às vezes, usamos muitos termos religiosos, né? E a gente deve evitar esses termos religiosos enquanto estivermos evangelizando. Tipo, bem-aventurado. Não use isso. Eu nasci de novo, eu fui salvo, Jesus é meu salvador, eu me arrependi, eu pequei, todos somos pecadores, eu fui convertido. Não. Use termos como feliz, tive um novo começo de vida, a partir daquele momento minha vida mudou, Jesus é quem dirige a minha vida, eu mudei meu jeito de pensar e agir, pisei na bola e errei grandemente. Ninguém é perfeito, todos temos falhas. Eu descobri ou eu percebi. São palavras que geram empatia. Quando você usa uma linguagem muito religiosa, isso afasta as pessoas. Então, se você usa uma linguagem mais simples, gera empatia e aproxima mais as pessoas. Frases que você não deve usar enquanto estiver dando testemunho. Eu louvei a Deus por isso, eu sou tão abençoado, aleluia, amém. Foi glorioso, sou convencido, o Senhor entrou no meu coração. São termos que geralmente as pessoas que não conhecem a Jesus, elas não entendem. Então você precisa usar termos que sejam comuns, que as pessoas possam entender. Como dar seu testemunho na prática? Relacione os problemas ou dificuldades que Jesus ajudou você a resolver. 2. Cite alguma coisa dos jornais ou TV que relacione com as necessidades comuns das pessoas. Você precisa usar fatos que são da vida de todo mundo. Comece com uma expressão que as pessoas concordem ou que se relacione com elas. Use eventos, situações que sejam pontes, que sejam comuns entre você e as pessoas. Desculpe-se com as pessoas que você conhece há muito tempo, mas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvi-lo. Então, nós precisamos gerar um ambiente de recepção quando nós formos compartilhar o nosso testemunho. E aí, nós vamos compartilhar as boas novas. A parte universal, não pessoal, do seu testemunho de vida é o Evangelho, tá certo? As boas novas de como fomos salvos, perdoados e começamos um novo relacionamento com Jesus Cristo. No momento em que você passa a confiar em Jesus, você é chamado e comissionado para ser o mensageiro das boas novas às pessoas que ainda não se comprometeram com Cristo. O que são boas novas? De que nós estamos falando? O que é evangelho? O que é pregar o evangelho? É pregar boas novas. Mas o que é boas novas? O que são boas novas? Deus tornou-se homem. Então, eu posso me relacionar com ele. Escreva isso. Eu posso me relacionar com ele. Isso é uma boa nova. Jesus morreu por meus pecados, então eu não preciso pagar por isso. Eu não preciso pagar o preço. Escreva aí. Eu não preciso pagar o preço. Jesus venceu a morte, então, escreva, eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Salvação é uma dádiva. Eu não tenho que pagar por ela. Escreva aí. Eu não tenho que pagar por ela. E baseada na fé, então
o que eu preciso fazer é me arrepender. Ele dizia, arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem da salvação. Baseado na fé, então, o que eu preciso fazer é me arrepender. Escreva isso. Dicas de comunicação. Como se comunicar? Identifique seu estilo pessoal de testemunhar. O seu molde de ser não determina apenas seu ministério na igreja, mas influencia também seu estilo, o estilo de sua missão no mundo. Então, a maneira como você vai determinar como você vai se comunicar com as pessoas. Assim, tem gente que fala alto, tem gente que fala baixo, tem gente que é extrovertido, tem gente que é introvertido, tem gente que é brincalhão, tem gente que é sério. Você vai transmitir a mensagem do seu jeito, da sua forma de ser, ok? Lembrando sempre do seu modelo de ser, das suas origens, da sua lista de habilidades, dos seus dons e da sua emoção. Isso é muito importante, é o seu molde. O lado direito do cérebro testemunha, ênfase da sua experiência pessoal, todo o seu coração. O lado esquerdo testemunha, ênfase nos fatos e escrituras, toda a sua mente. Então, nós temos um equilíbrio entre a emoção e a razão, o pensamento. Você precisa usar os dois lados. Você precisa dos dois lados, dos dois testemunhos. Exemplos de estilos mais comuns. Estilo servo, estilo intelectual, estilo condutor, estilo de testemunho, estilo literário, estilo histórico, enfim, seja qual for a maneira como você se sinta melhor, mas o importante é que você comunique a mensagem do seu jeito. Não se sinta culpado sobre o tipo de estilo que você não sente confortável. Não julgue os outros que não usam seu estilo. Perceba que Jesus nunca usou o mesmo método duas vezes. Jesus fez coisas diferentes o tempo todo. Então, cada um de nós somos diferentes. E você não precisa ser igual a ninguém. Você é autêntico, tá certo? Então, Deus vai te usar do jeito que você é, da forma como você é, no seu estilo de vida. Não tente ser igual aos outros. Eu queria ser como fulano, eu queria ser como ciclano. Esqueça isso. Seja autêntico, seja você mesmo, e assim Deus vai te usar. Pense sobre o que vai dizer. Peça ajuda a Deus para usar as palavras apropriadas. Mostre amor quando estiver falando. Seja positivo e agradável. Nunca use nada que deprima as pessoas, pelo amor de Deus. Né? Nunca use nada que vai colocar as pessoas para baixo. Não espere que os não crentes, escreva isso aí, ajam como crentes até que eles se convertam. Né? Não espere que os não crentes ajam como crentes até que se convertam. Então é importante, não crentes agem como não crentes. 7. Conte histórias, ilustre como exemplos, seja para cima, né? Seja otimista. 9. Seja você mesmo, seja natural, não tente parecer muito espiritual, não tente parecer alguém de outro mundo. 10. Seja sensível e autêntico. 11. Memorize alguns versículos principais, alguns textos que falam de salvação para você usar na hora em que estiver testemunhando. 12. Faça uma apresentação simples. 13. Lembre-se sempre, o Espírito Santo está usando as suas palavras. Você não pode convencer ninguém por você mesmo. Você não tem capacidade para convencer ninguém. Próximos passos para você compartilhar seu testemunho. Termine de escrever seu testemunho, iniciado nesta ocasião. Ajuste-o para a pesquisa de testemunho, de modo de identificar que apresentação você deve fazer. Comece orando a Deus e envie pessoas de modo que compartilhe, que você possa compartilhar as boas novas de maneira simples e natural. Peça que Deus te apresente as pessoas, peça que Deus te mostre as pessoas. Tente se inscrever em qualquer curso, congresso ou aula sobre evangelismo pessoal. Por essa razão, nós estamos aqui tentando te ajudar. Seja abençoado, fique tranquilo, seja você mesmo, seja autêntico, permita que o Espírito Santo use você para evangelizar as pessoas que estão ao teu redor. Deus te abençoe e, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho aí e compartilhe esse vídeo.